Boa tarde, Marcos Ribeiro. Boa tarde do controle, né? Nossa amiga Vilmara Silva. Mais uma vez, boa tarde à colega candidata Alê de Amaral e o amigo Marcelo. Desde já fico também à disposição para as perguntas feitas por você escolhida ou sim pelos ouvintes que estejam nos enviando. Pois bem, tem aqui uma pergunta mandada para o celular da rádio. Lulinha, qual foi o maior problema que você já enfrentou como conselheiro, porque já a segunda vez na reeleição, e o que tem a melhorar isso aí na hora das propostas? Vamos para o problema que você já enfrentou como conselheiro, Lulinha. Primeiro, Marquinho, eu gostaria de saber quem é a pergunta, se você sabe, para mim desde já agradecer. Não tem só o número aqui do celular, como não tem como salvar, que muita gente liga, né? Seja ele ou ela quem for, que fique bem claro, o maior problema e a maior tristeza que nós... Macarrão, né? Então, meu amigo Macarrão, para você um abração. Mas a maior tristeza e o problema que chega no Conselho Tutelar, Macarrão e todos os ouvintes que estão nos ouvindo, é quando nos deparamos de frente com o caso de abuso de uma criança que foi abusada pelo pai. Isso é um dos problemas mais sérios, nos entristece muito, e a fórmula do acompanhamento e da atenção familiar que nós vamos ter que fazer de forma diferenciada, os acompanhamentos, esses são os problemas mais graves que geralmente passa pelo Conselho Tutelar, já que muitas pessoas, Marquinho, não dá na realidade a credibilidade que a instituição Conselho Tutelar tem, mas que fique bem claro, o Conselho Tutelar é a porta de entrada para toda e qualquer problemática ligado aos direitos violados. E o maior problema que nós ultimamente temos enfrentado são abusos, Marquinhos. Pois bem, olha, depois os áudios de hoje estará disponível no portal Araçagi junto com a matéria, viu? Porque o portal Araçagi também está acompanhando, mesmo o Roniel em casa, mas ele está gravando, também é parceiro. O que fazer quando o Conselho Tutelar recebe a notícia de prática de crime contra criança ou adolescente? Pergunta do Roniel, do portal. Na realidade, o certo deveria ser o trabalho investigativo, mas não é da competência do conselheiro tutelar. Então nós vamos fazer uma busca, na realidade, algumas visitas e os encaminhamentos necessários para que pessoas envolvidas ou supostamente envolvidas não sejam prejudicadas injustamente. Apurados os fatos, encaminhamos às devidas autoridades competentes ou profissionais em suas áreas para que tenhamos um fechamento do caso com êxito, culpado ou não. Só assim, depois da escuta, que na maioria das vezes deve ser feita por um profissional da área da psicologia, que é o profissional da escuta, Marquinho, depois de seu relatório e parecer, devemos dar os devidos encaminhamentos, se for para acompanhamento, fortalecimento de vínculos familiares e acompanhamento familiar, vamos para o CRAS, se for para a saúde, para a área da saúde, e se for para outra entidade que trabalha com direitos violados, sim, o CREAS. Se for, na realidade, comprovada que a denúncia é verdadeira, dependendo do grau, Ministério Público ou Delegacia de Polícia, para que seja instaurado inquérito policial até o desfechamento de cada caso. Pois bem, meu dia 44, Dan da França, pergunta ao candidato qual o dever do conselheiro. O dever, ele quer saber. Primeiramente, dentro do artigo 136 do ECA, o dever do conselheiro é manter-se sempre atendendo as pessoas diante daquilo que determina suas atribuições, todas ligadas no artigo 136, Marco. Nas segredos são várias, que é atender crianças e adolescentes, pais e responsáveis, aconselhar se necessário, e os devidos encaminhamentos em seguida deverão ser feitos. Muito bem, mande sua pergunta pelo WhatsApp 9996281401 e também para o celular da rádio.
Uma pergunta aí do Tiago Souza. Eu não tinha dito o nome da pessoa. Por quanto tempo o Conselho Tutelar deve manter arquivados os documentos referentes aos atendimentos que presta? Os casos encerrados, por exemplo, ficam na sede do Conselho. Qual a destinação? Olha, a grande realidade, devemos melhorar o banco de dados, né? Que você deve ter, os arquivos, até mesmo depois de alguns casos, como o companheiro Marcelo falou, que dependendo do caso, se for, digamos que um abuso acompanhado de morte é crime hediondo, que varia de 24 a 30 anos, dependendo da gravidade. O arquivo deve permanecer pelo menos 30 anos. É tudo informatizado lá no Conselho? Ainda não. Os conselhos... Tem computador não? Temos computador, Tem. Mas os arquivos já deveriam ser de fórmula diferente. Tá. Ainda é muito papel igual lá no seu setor de trabalho, né, no fórum. Eu acho que futuramente temos que ir para um melhoramento e para facilitar também o público que geralmente vem até a sede do Conselho Tutelar, pega a cópia de relatórios feitos que diz respeito à própria pessoa. Vamos bem, 12h47. A respeito aí da redução da maioridade penal. Falou de manhã e agora novamente. Contra, a favor, por quê? Contra, Marquinhos, sou contra, você contra, porque no meu ponto de vista, deveríamos estar preocupados com a questão de direitos violados. Que o direito violado, veja bem, ele começa a ser violado pelos governantes lá em Brasília, aqui no estado por parte do governador, nos municípios pelo prefeito, pela questão do seguinte: as questões sociais não funcionam. A lei é bem clara quando diz que todo ser humano tem o direito à moradia digna, alimentação de boa qualidade, saúde de primeira e segurança. Se você vai para esse apanhado, não existe nenhuma coisa nem outra. Então, na realidade, sou contra isso. Referente à redução, Marcos, ela não vai diminuir a criminalidade. Quando nossos políticos deveriam estar instalando CPIs nos estados, nos municípios, e abrir inquérito com os desvios de dinheiros públicos, principalmente destinado a criança e adolescente, em todas as cidades, e que quem fizesse mau uso fossem realmente punido, porque a grande vítima é a população. Se você vai visitar um CEA ou lá do garoto, que são os sistemas socioeducativos, quem vai lá sai entristecido porque não funciona, não reeduca. Na realidade é o nome e uma propaganda totalmente enganosa. Vamos bem, 12h48. Como está sendo a campanha aí, candidato, nas ruas? Olha, graças a Deus, por mais crítica que boa parte da população faça ao Conselho Tutelar e ao conselheiro tutelar e a sua atuação, no meu ponto de vista, a campanha é mais forte do que a última na qual eu passei. No meu ponto de vista, a votação na cidade vai aumentar. São 23 candidatos, todos bons, legalmente reconhecidos pelo Conselho de Direito sua capacidade de estar disputando o pleito e conseguindo apoios de pessoas que eu nem estava esperando, Marcos. Na realidade, a campanha está sendo a melhor da qual eu já participei. Pois bem, o Sandro Ananias está perguntando, ele é ouvinte aí todos os dias, parabenizando aí pelas entrevistas. Gostaria de saber se o Conselho tem ajuda do poder público, acredito deve ser o municipal, né? E aí? Sandro Ananias, boa tarde. Desde já agradeço a você pela pergunta. Tem. Lentamente, não quanto deveria ter e nem quanto está garantido em lei. Agora, na realidade, a culpa não é só do poder público, não. Nós, conselheiros tutelares, temos que puxar a responsabilidade para nós, cobrarmos o que a lei nos garante por direito, cobrarmos o bom funcionamento do Conselho de Direito, que entre o poder público e o Conselho Tutelar, o Conselho de Direito precisa estar atuante, levarmos o conhecimento da sociedade, estarmos sempre cobrando do legislativo que algumas coisas ligadas à nossa área de trabalho se cumpra, exigir participação no orçamento
anual Aí e na tá LOA. perguntando o que precisa ser feito para mudar. Exatamente. O que precisa ser feito? O Danda perguntando aqui novamente. Calma, mas vou terminar, fechar a pergunta de Ananias. Então, depende de todo um contexto. Aonde tiver que for a culpa do conselheiro tutelar, ele tem que ver o que falta cobrar. Nós temos o Ministério Público que nos últimos casos, quando são feitas as cobranças através dele, o município é obrigado, Sandro Ananias, a dar o seu respaldo porque consta em lei. Então não adianta jogar só para o município se temos alguma culpa que recai sobre nós conselheiros. A grande realidade é essa. E pode repetir a pergunta? O que precisa ser feito para mudar? Primeiro precisa o seguinte, meu amigo Tanda. São 23 candidatos. Que a população veja atentamente. Que na hora de decidir em quem votar, procure votar no candidato que no seu ponto de vista, seja ele qual for, esteja mais capacitado a representar o seu voto. Não votar no candidato simplesmente por amizade, por ser indicação de alguém, porque depois você não vai ter moral para cobrar. E também depois, né? Depois de votar, cobre do conselheiro, porque ele tem as atribuições dele e ele é obrigado a cumprir. Referente à parte de desempregado ou não, é justo que o conselheiro tutelar ganhe e muito bem, porque eu não tenho... Profissão perigo, né? Não é nem pelo perigo. Me mostre qual é o conselho de função não remunerada que funciona totalmente. Eu não conheço. Está na lei, né? Está na lei. E todos deveriam estar na lei que o conselheiro deve ser remunerado. Em qualquer conselho que você servir, que tenha dedicação ao seu trabalho e às responsabilidades que a população desconhece se for dos conselhos, Marcos. Certo, 12h52, relativo aí à questão do mapa da violência. De que forma a família, a sociedade e o poder público podem intervir para mudar isso aí, esse quadro? Desde já o poder público, sim. Precisa ser voltado mais para as políticas públicas sociais. Porque se a família viver em vulnerabilidade social, infelizmente os vínculos familiares estão rompidos. Então a primeira coisa, a base da sociedade, que é a família, como diz o artigo 227 da Constituição Federal, precisa ser feito de pedra, com muito cimento. E boa parte das famílias hoje não existe mais os vínculos familiares por falta de estruturas. E é da responsabilidade primeiro do município e da sociedade. Pois bem, 12h53, está quase terminando, faltam 12 minutos. A última pergunta: quais as suas propostas em termos de melhoria para as crianças e adolescentes, caso seja aí reeleito, né? Olha, dentro de nossas atribuições, que primeiro o conselheiro ele tem normas a cumprir, que é todas as atribuições do artigo 136, mas como eu disse, eu vim para o conselho para fazer a diferença. Vivemos constantemente em busca da melhoria, não só dos conselheiros, mas sim de crianças e adolescentes. Inclusive, hoje mesmo, Marcos, tive na Secretaria de Administração, vendo com o secretário de Administração, um pequeno problema que está havendo num kit conselho que nós vem em busca constante há mais de 2 anos aqui para o nosso município. Tudo isso vem a melhorar no atendimento de crianças e adolescentes do nosso município. Cobrar que políticas públicas seja feita de fórmula diferente, com participação da sociedade. Atualmente estou solicitando de alguns agentes de saúde aqui do nosso município, Marcos, nomes de criança de 0 a 10 anos por bairro, para que nós possamos discutir em nome deles. Eu preciso saber quantas crianças tem no bairro Santo Amaro, para que eu possa, naturalmente, se participando do orçamento anual da LOA do município, exigir